Irmãos, desde o primeiro dia, na sexta-feira, hoje já é domingo, e o Espírito Santo de Deus, de modo muito claro, está nos conduzindo numa linha perfeita. Não tem absolutamente nada do que está sendo dito em cada encontro que não esteja conectado com o encontro anterior. E isso é obra do Espírito Santo de Deus, nós oramos para isso, né? Na sexta-feira à noite, nos lembramos que o tema central foi adoração e louvor. Aprendemos, através das Escrituras, o verdadeiro significado de adorar a Deus. E diz lá que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós cremos que o Pai continua buscando, hoje, adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele continua procurando adoradores. Que Ele encontre e continue encontrando no seu coração, no meu coração, esse verdadeiro louvor, que é a expressão dessa adoração sincera. Foi nos dito aqui que a adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Nós adoramos a Deus não só quando cantamos, nós adoramos a Deus de todas as formas possíveis. Você adora a Deus amando a sua esposa. A esposa adora a Deus submetendo ao seu marido. Os filhos honrando seus pais. Os pais edificando a vida dos seus filhos. Você honra a Deus e adora a Deus quando é um bom funcionário, quando serve ao seu patrão como servindo a Cristo. Você percebe que a adoração, ela entra em todas as áreas da nossa vida de um discípulo de Jesus, porque é o reino de Deus. É isso que nós estamos aprendendo. Bom, chegamos no sábado, e nós tivemos uma palavra muito graciosa, né? O Saulo nos trouxe essa palavra. E o Saulo estava nos lembrando no sábado foi o Carlos, né, que trouxe essa palavra, desculpa. E o Carlos está fazendo conosco uma revisão do que Deus tem nos falado nesses últimos 18 meses, o ano todo de 2024, Deus está nos falando como corpo, como um só homem, como igreja aqui em Cascavel, parte do corpo de Cristo. E o tema não é outro, e não precisa mudar o tema, é o Evangelho do Reino de Deus, as boas novas do Evangelho que transformou a sua vida, das boas novas que está transformando você e a mim de dentro para fora. A estratégia de Deus, é importante que a igreja, Carlos tem enfatizado que é importante que nós como igreja entendamos que Deus tem uma estratégia, ninguém precisa ficar inventando novidades, nada. Deus tem uma estratégia para que esse propósito se realize e você pegue ele na mão, ele não é abstrato, ele é concreto. E a pergunta que o Carlos tem nos feito é: para onde Deus quer nos levar daqui para frente? É isso que o Carlos está trabalhando conosco, né? Esse momento profético de hoje, ele vai falar sobre isso melhor na segunda e na terça-feira para a gente. Nós precisamos elevar o nível dessa prática do reino de Deus, disse o Carlos. E reforçou mais uma vez que conversão e consagração é uma coisa só. Elas não estão divididas. Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor. Se assim não for, vai estar faltando alguma coisa muito importante nessa experiência que precisa ser revista. A nossa experiência. O Evangelho do Reino, perguntas que o Carlos nos desafiou. O Evangelho do Reino faz diferença na sua vida? Em que sentido? Qual é a sua experiência? Qual a experiência que você teve quando esse Evangelho te alcançou?
E aí ele continua fazendo perguntas, porque perguntas revelam o melhor e o pior que nós temos dentro de nós. Nós somos obrigados a dar resposta para Deus. O seu o seu dia a dia, no seu trabalho, o uso do seu tempo, o reino de Deus faz presença, se faz ali, sim ou não. E a vitória sobre os espinhos da sua vida, o sacerdócio vivo é real na sua vida, sim ou não? E a mordomia do seu tempo, você está praticando essa mordomia porque o reino de Deus está impactando essa mordomia do seu tempo, como você usa o seu tempo, você está vivendo para a glória de Deus ou para si mesmo? E assim, o Carlos foi desenvolvendo um pouco mais esse assunto e vai desenvolver um pouco melhor lá para frente. O Saulo, com seu jeito todo especial, ninguém igual, não tente imitá-lo, porque não dá certo, não tente contar as experiências dele, replicar, porque também não vai cair com aquela graça que vem com ele, tá? Porque ninguém melhor do que ele entende sobre cavalos, né? E entende mesmo, sobre plantas, né? Deus deu a ele uma graça especial, um foco sobre coisas que ele mergulha. Saulo não é um homem de superfície, ele é um homem de profundidade, em Deus e nas Escrituras, né? E isso nos impacta muito, Saulo, viu? Ele começou dizendo nesse domingo, foi domingo? Isso mesmo, pela manhã, é isso? Que nós temos 2 intercessores, e somos frutos desses 2 intercessores, e ele citou Romanos 8 e Hebreus 7, né, dizendo que Jesus intercede por nós o tempo todo, e que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, não nos falta intercessores para que a sua caminhada e a minha caminhada seja segura. Não tenha medo de colocar os pés na estrada e andar com Deus, viver essa aventura com Jesus no seu dia a dia. Não tenha medo, você não está só. Ele disse também, sua desatenção pode estar roubando o seu coração. Se lembra dessa frase dita pelo Saulo? Se você não se lembra, não tem problema, eu te ajudo a lembrar aqui. O papel ajuda a gente a lembrar. Acidentes se transformam em bênçãos na nossa vida. Aí, doenças e tantas outras coisas, né, pode se transformar em bênçãos. Bom, você pode vencer seus limites. Não se esconda atrás das suas limitações. Muito bom, Saulo. Não se faça de vítima e se esconda atrás das suas limitações. Isso mexe muito com a gente, porque o Deus que pode todas as coisas vive a sua vida em nós por meio do Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo. Portanto, vamos avançar, vamos adiante, sem ficar se escondendo atrás das nossas limitações. Obediência se requer decisão, disse Saulo para a gente. Depois ele dá toda uma metáfora sobre o cavalo e a mula, não sejam como eles, né, que precisam de cabrestos e arreios para poder obedecer. Não, nós não somos cavalos, nem somos mulas. Fomos chamados para sermos filhos de Deus, filhos amados. E a obediência flui e deve fluir na sua vida e na minha vida, sem necessidade de freio ou arreio, seja lá o que for. Mas, se necessário, né, Saulo? Se necessário, Deus vai usar dos seus métodos para trazer você para o seu coração, para o coração dele. Amém? Jesus, modelo de obediência, mesmo no meio das situações mais adversas. Jesus, modelo de obediência, mesmo no meio das situações mais adversas. Palavra do nosso irmão Disseu do Prado, que nos deu aqui no final, compartilhando do que ele entendeu da palavra, como eu também. E Luiz Cláudio, nessa manhã, né, Luiz Cláudio?
está trazendo um relato histórico desse livro, a história desse livro. Esse livro é um livro de narrativa, não tem outro igual no planeta. Aqui é a história de um Deus que não desistiu do homem, é isso que o Luiz Cláudio está apontando para nós. Um Deus que nunca desistiu do homem, mesmo o homem ter feito o que fez. Deus nunca desistiu dele, o propósito eterno de Deus permanece. E aí esse livro então é a saga, eu chamo isso, uma história, uma saga de um Deus apaixonado pela obra da sua criação, a coroa da sua criação. Salmo diz, que é o homem para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visites. No entanto, um pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Está falando de você, está falando de mim. Que é você, que é Célios, que é Saulo, que é Beto, para que Deus se lembre de ti. Mas é um Deus que não se cansa. Ele nunca desistiu de você, Ele te alcançou. Você lembra aquele dia que Ele te alcançou? Tem data, muitos têm data, tem dia, sente o cheiro da terra, da chuva que caía naquele dia. Esse é o amor do Pai, a paixão dEle pelo homem, e Ele não desistiu dessa paixão. É um Deus, um povo e uma terra prometida. E quando Jesus chega, o Deus é o mesmo, o povo se chama igreja, e essa terra prometida é o céu. Que maravilha, né? Que romance maravilhoso, né? Jamais se viu um Deus como esse. Jamais. É disso que nós estamos ouvindo. É disso que os nossos irmãos estão falando. Continue seu coração aberto. O Senhor quer te falar mais. Amém. Só para saber, quem não estava aqui hoje de manhã, só para mim, não estavam. Tá. Mas um pouco aqui, o Célio, com muita graça, pôde falar um pouquinho, porque se eu for voltar para onde eu parei, aí vou perder muito tempo aqui e a gente não vai conseguir dar continuidade. Mas vocês lembram onde que eu parei? Rei Saul. Saul era um homem simples, era um homem do campo. Ele não era um homem de guerra. Saul cuidava de boi e de plantio, e certamente tinha as ovelhas lá também, viu, Saulo? Tinha as ovelhinhas lá, certamente tinha. Mas era um homem simples. E Samuel, depois de ouvir novamente a Deus que o povo havia rejeitado ao próprio Deus e não a Samuel, ele dá uma direção que é clara, que ele deveria então ungir um homem rei. Mas também era importante Samuel dizer ao povo o que era agora ter um rei sobre eles. Um homem sobre Israel como rei, governando. Israel não tinha esse conhecimento ainda. Ele não tinha uma noção de que um rei tem o direito de ter terras e de cobrar impostos e de trazer para si os despojos da guerra. Eles não tinham tanta noção sobre isso, porque até então o rei que estava sobre eles é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas muito bem, Saul, ele é ungido rei, e no primeiro momento o próprio povo o rejeita, justamente por causa do estilo dele. Mas Deus dá a ele um primeiro momento de vitória, que o engrandece. E veio uma vitória, uma outra guerra, uma outra vitória, e mais uma guerra,
e uma outra vitória, e Saul gostou disso. E ele gostou dos holofotes, ele gostou dos cânticos que eram entoados a ele, ele gostou do sabor da vitória. Amados, logo no início aqui o Beto falou para nós que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Foi isso, Beto, você falou aqui? Não divide mesmo. Saul começou a andar agora segundo o desejo do coração dele próprio, a ponto de um momento de que o momento de uma guerra, ele nem esperou sequer um sacrifício que Samuel havia dito a ele, que faria antes da guerra. Samuel demorou 7 dias, Saul ficou completamente ansioso, e ele mesmo resolveu fazer o sacrifício. E quando ele termina o sacrifício, Samuel chega nesse exato momento. O que fizeste, Saul? É a pergunta que Samuel faz a ele. Procedestes neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Meu Deus, ele perdeu o reino dele, que poderia ser perpétuo, porque ele ansiosamente resolveu fazer o sacrifício no lugar de Samuel. Bom, Samuel então adverte ele, que o Senhor já havia escolhido um outro homem que agradava o seu coração. Quem é esse homem? Vocês lembram? Está baixo, gente. Isso, fica aqui comigo, aqui, ó, Davi. E ele já tinha ungido Davi, e ele disse, ele já é príncipe entre nós. Deus levanta um homem segundo o seu próprio coração. E Samuel, sabendo que tinha mais uma guerra por vir, e ele recebe também uma outra direção, e também não a cumpre. E em Samuel 15, no versículo 22, Samuel diz a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Queridos, só que nesse momento, Saul está com uma intenção boa diante de Deus. Ele não fez tudo quanto havia o Senhor mandado, porque era para matar Amaleque, é assim que fala o nome dele? Amaleque. Como que é essa? Amaleque era o povo, Agag era o rei. Então matou Agag. Levou vivo. E levou as crianças, e levou também os seus despojos, os bois, e os rebanhos e o rei. O resto matou, verdade. Obrigado, Carlos. E Deus o rejeitou. Então Deus levanta Davi. Davi também era um homem simples, também do campo. Era um homem também que cuidava de ovelhas. Mas era um homem que adorava a Deus. E quando Deus o unge como rei, Davi sabia quem era o rei de Israel. Ele sabia, ele se prostrava diante dele. Então li o Salmo 24 há pouco, e eu falei, não sei se todos no momento tiveram atenção para isso, mas aquele salmo, é possível
que aquele salmo é um cântico que ele faz quando é chegada a Arca da Aliança aos portais de Israel. Porque há muito tempo estava longe, Davi queria muito que a presença de Deus estivesse no meio de Israel, em Jerusalém. Esse era o desejo dele, que o povo se achegasse a Deus. Assim como ele tinha um coração a Deus, ele gostaria que todo o povo, toda a nação, também se prostrasse diante de Deus. Davi desejou fazer um templo, e Deus não permitiu. Mas depois a gente vê que Deus permite o filho dele, Salomão, levantar um templo ao Senhor dos Exércitos. Deus faz uma promessa para Davi. Deus promete a Davi que dele ia sair um descendente. Davi, eu vou te dar um descendente. Vai sair da tua descendência um rei. Esse rei é justo. Esse rei, ele vai reinar perpetuamente, por todo sempre. Davi ele não pôde contemplar com os olhos, mas em muitos dos seus salmos, ele contemplava esse rei da glória. Ele viu que esse Senhor reinaria por todo Israel e no coração de todos os homens. Amados, esse rei, ele chega em forma de um menino. Ele chega de uma tribo de Judá e da raiz de Jessé, que era a tribo de Davi. E é muito tremendo quando a gente lê a genealogia ali nos evangelhos, e quando cita isso, porque Jesus, ele é o descendente do rei Davi, que veio para reinar, não um reino terreno, mas um reino glorioso, um reino celestial. E ele faz um caminho completamente inverso ao caminho que o inimigo de Deus traçou. Portanto, em Filipenses 2, de 5 a 8, diz lá, que vocês vão falar junto comigo: tende em vós o mesmo sentimento. Esse é o Rei da Glória, que deixou o resplendor da sua glória, deixou de estar junto ao trono de Deus, e se fez como uma das suas criaturas. Ele que havia criado os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e o verbo tornou luz. E agora ele se faz homem, reconhecido em figura humana. Ele se humilha porque deixou o seu trono e se faz agora como um de nós. E o texto fala que o coração dele é de tamanha obediência, que ele teve que aprender, porque lá junto com o Pai, a unidade era uma, plena, não tem por que haver obediência, não havia nada para julgá-los, porque são um, e são plenos, e são santos, e são justos. E agora ele aprende a obediência, e ele se humilha, e vai até a morte, e morte de cruz. Difícil para ele, difícil, porque quando é chegada a hora, ele diz ao Pai: Pai, está pesado. Senhor, olha, você pode passar de mim esse cálice? Você pode, Pai. Olha, Pai, mas contudo, eu não quero que se faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Sujeitou até a morte, e morte de cruz.
Satanás, o inimigo, quis ser Deus, ele se apegou a esse sentimento, o coração dele estava obstinado a isso. O coração do inimigo era de ser glorificado, esse era o desejo dele. Jesus abriu mão da sua glória, ele abriu mão de ser Deus, se fez homem, veio estar aqui entre nós, por causa de um plano, por causa de um propósito, que Deus criou, que está no coração do Pai, de que essa família, Ele não desistiu dela, desses muitos filhos, Ele não desistiu, e que todos sejam a imagem e a semelhança agora de um Deus visível, de um Deus que se pode tocar, de um Deus que se pode ouvir, de um Deus que se pode ser também tocado e curado e lavado. Amados, agora o povo, Israel, pode ver o Rei da Glória, que reina perpetuamente em carne, em osso, vivo. E foi isso que o Pai fez. Uma obediência plena. Jesus veio para mostrar que sujeição ao Pai era o que tinha de melhor. A obediência a Deus é o que tinha de mais rico, de mais valoroso, porque todas as vezes que Israel obedecia a Deus, Deus sempre cumpriu e deu ao povo de Israel vitória. O povo precisava de paz, era obediência a Deus. Se o povo queria comer, era obediência a Deus. Se o povo queria ter alegria e dança e júbilo e vitória, a obediência vinha em primeiro lugar. E Jesus não tirou isso da sua história, Ele colocou isso em evidência. É necessário sujeitar-se a Deus de todo o teu coração. Maravilhoso, amados, é saber que todos nós, por essa graça, que fomos alcançados, e que Deus se manifestou de uma forma tão salvadora a todos nós, também nos trouxe uma reeducação, nos educando das renegadas e impiedade, as paixões mundanas, nos trouxe para esse presente século uma vida que seja sensata, que seja justa e que seja piedosa. Amém? Se você não ama a obediência, ou se você tem dúvida disso, não tem como você provar desse amor. Não tem. Se você diz ama a Deus, mas não obedece, e o seu coração não está nele. Porque aquele que diz que é filho de Deus, amados, ele cumpre com a palavra, ele obedece à palavra de Deus. Ele se sujeita a ela. Deus nos fala de várias formas, amém? Sim ou não? Ele fala pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito, pelo Espírito Santo. Deus fala por meio da igreja, sim ou não, amados? Pela vida dos irmãos. Deus fala em voz audível, fala em sonhos e visões. Ele fala. Ele te orienta, Ele te direciona, Ele não nos deixou sozinhos. Deus não nos deixou nessa vida aqui para um viver qualquer e buscar, lutar com nossos próprios braços, buscar uma santidade sem a presença dEle. Deus jamais faria isso. Mas Deus nos chamou para estar junto dEle, povo santo, um povo eleito por Ele. E Jesus, quando chega no seu reino, Ele traz a sua bandeira. Todo reino tem uma bandeira. Sim ou não? Vocês gostam da bandeira do Brasil aí? Vocês não gostam, né? Eu acho linda essa bandeira. Eu não sei, mas eu amo ver a bandeira do Brasil. Eu olho aquele verde, amarelo. Gente, eu falo, mas que bandeira inspirada pelo Senhor. Porque aquilo lá tem inspiração de Deus.
Tem umas bandeiras aí tão sem graça, fala a verdade se não é. Tem uma bandeira do Tio Sam, que bandeira feia, gente, aquele negócio. Mas a bandeira do Brasil, gente, é linda. Você é americana? Perdão. Ah, mas eu não gosto daquela bandeira. Você gosta dela? Legal. Mas é gosto, viu, gente? Por exemplo, você pega a bandeira de Israel, azul e branca, lá tem a estrela de Davi, pronto, ficou ali, né? Agora a bandeira do Brasil é verde, o verde simboliza, sabe o quê? As nossas florestas. Não é legal? Né? Aí tem o amarelo, que acho que é o ouro do Brasil. Olha que legal, as riquezas do Brasil. Aí tem o céu, tem as estrelas, tem o cruzeiro do sul. Você viu, né? Mas Deus tem sua bandeira, e a sua bandeira sobre nós é o quê? É o quê, gente? É o amor. E no céu, e no reino dos céus tem uma linguagem. A linguagem de Deus é uma linguagem pura, santa, de adoração. Lá não tem murmuras, não pode ter nenhum tipo de palavra torpe, impossível. E nem de reclamações, e nem de zombaria. No reino dos céus não tem isso. E nem gritaria, e nem lamúrias. No reino dos céus essas coisas não existem. E no reino dos céus, gente, tem a sua lei e a sua doutrina. Amém? Se eu for para os Estados Unidos, eu aprendi uma coisa quando eu fui lá, eu não sabia. Aqui no Brasil tem um pare, que você vê uma placa vermelha escrito em branco, escrito assim, pare, na esquina. Aí você vai dar uma olhadinha para um lado, olha para o outro e... É assim que o brasileiro faz. Nos Estados Unidos, não. Fala aí, Beto, é assim? Como é que é nos Estados Unidos? O pare é pare. Ah, mas não vem ninguém. Para. Porque se não tem ninguém, você tarda ali, você vai ser multado. Lá, o Chusque, lá a lei funciona. Lei funciona. Amados, vamos falar um pouquinho sobre a obediência à doutrina? Eu quero que vocês abram Efésios capítulo 5. Efésios 5, ele inicia de uma forma muito tremenda, gente, porque fala assim, sede o quê? Pois imitadores, vamos lá junto comigo, imitadores, você é filho amado, e se você é um filho, então seja imitador de Deus. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer o quê? Fica aqui comigo, nem sequer o quê? Se nomeie entre vós, nem tenha conversa sobre isso. Como convém aos santos. Vai, passa para mim. Vai, me ajuda aí, Arthur. Nem conversação, nem palavras, ou coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, o quê? Esse é o reino dos céus. Ações de graças. O restante não cabe. Sabei, pois isso, porque nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém, você vai falar para você agora, esse texto é seu, ninguém nem você mesmo, ninguém vos engane, com palavras vãs, porque essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Vamos lá, Arthur. Portanto, não sejais participantes como eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, vamos lá. Bondade, justiça e verdade. Vamos lá, Arthur. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta. Ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os, e sim como, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos dele. Cante salmos, hinos, doutrina, palavra de sabedoria, de conhecimento. Isso tudo é para nós, gente. Isso é tudo para você ter uma vida plena com o Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos a quem? Quem é uns aos outros? Os irmãos entram nessa? E se ele for recém-chegado? E se ele já for mais velhinho assim, está meio gagá? Tem que sujeitar ou não? Sujeitando-vos uns aos outros fala de novo, no temor de Cristo. Mulheres, sejam o quê? Como a quem? Isso é doutrina? Isso é palavra de Deus? Como é que as mulheres vão fazer a partir de agora? Como é que vocês fazem, né, queridas? Perdão falar assim. Como é que deve ser? Como é que eu submeto ao meu marido? E se ele é um bêbado? E se ele é um cara alcoolizado que bebe todo dia? É para sujeitar ou não? Amados, olha aí, olha aqui para mim. Mulheres, a sujeição está inteiramente ligada em agradar a Deus, em fazer o que o Senhor ordena. Se cabe você cuidar dos teus filhos, honrar a Deus na missão de ser mãe, faça. O marido pode ser o que ele for, você vai continuar honrando ao Senhor. E o que ele mandar você fazer, que não contrarie a palavra de Deus, faça, porque você vai estar honrando o próprio Senhor. Eu sei que a mulher hoje, as irmãs que estão aqui, pode olhar para os seus maridos, e você pode dar uma olhadinha para ele aí. Não fica muito tempo não, mas olha aí. Esse é o cabeça que você escolheu diante de Deus. Não foi Deus que escolheu para você. Ele te deu a permissão, ele te deixou você escolher. Agora, à medida que você cumpre as escrituras na vida do seu marido, se ele estiver equivocado, ele há de prestar contas com quem? Com o seu Senhor. É com ele. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em
que está escrito lá? Só as mulheres, fala isso. Hein? Ó, aqui funcionou mais, viu? O de cá ainda escutei pouco. Sejam em tudo. Sejam em tudo sujeitas, submissas ao seu marido. Vamos lá, vamos falar para os maridos também. Maridos, olha lá para você, maridão. Que diz lá? Você lê lá, vamos ler juntos. Amai. Você já foi estudar sobre isso? Você já foi buscar entender como Cristo amou a igreja e por ela se entregou? Olha, esse texto, muitas das vezes na minha vida eu chorei diante de Deus. Mas eu não vou ficar contando meu testemunho aqui agora, senão não vai dar tempo de eu terminar. Mas muitas vezes eu chorei. Porque muitas vezes eu olhava para esse texto e falava: Senhor, eu não amo a minha esposa como o Senhor amou a sua amada igreja e por ela se entregou. Foi até um dia em que o Senhor me chamou a atenção para um detalhe muito importante. Você quer ser igual a mim? E eu o que eu mais queria. Porque o que mais me conquistou no Evangelho do Reino foi quando eu entendi Romanos 8. E o versículo 29, ele diz lá, que era para, o versículo final do versículo 29, diz que é para que sejamos a imagem e a semelhança de quem? De Jesus, a fim de que ele seja o quê? O primeiro, que ele tenha a primazia entre muitos irmãos. Amados, aquele texto conquistou meu coração. O meu desejo era ser como ele é. Mas quando chegava nesse ponto, havia muitas imperfeições. E eu chorava diante do Senhor. Então o Senhor falou para mim: renuncia. Renuncia teu casamento, renuncia tua vida. Perde, abre mão. Ama ela, como eu amei, vai lá, dá o melhor lugar. Dá a ela o que você gostaria de ter, entrega para ela. Amados, eu fiz isso por muito tempo. E quanto mais eu fazia para minha esposa, mais ela fazia de volta para mim. E quando nós vimos, Deus tinha nos feito já traçar um caminho, uma caminhada que pôde refletir na vida dos meus filhos e também na vida da igreja. O andar com Deus nesse sentido, para mim, é uma das marcas maiores que eu tenho, de ter tido uma postura diante da palavra dele e obedecê-la. Por mais que eu ainda não a entendia bem, por mais que parecia mecânico o que eu estava fazendo, mas amar a minha esposa como Jesus amou, eu entreguei a minha vida por ela. Depois vocês conversam com ela, se isso é verdade ou não. Né, meu amor? Pode ir lá, gente. Vocês podem perguntar. Mas vamos lá, vamos passar um pouquinho. Eu quero que você passe um pouco desse texto, Arthur. Que eu quero chegar num outro aqui, bastante importante, para a gente poder finalizar. Deixa eu ver aqui, ó. Capítulo 6. O capítulo 6, início do capítulo 6 lá para mim. Vamos lá, filhos. Filhos, obedecei, vamos lá. Quem é filho aqui vai falar então, vamos lá. Filhos. O que o filho tem que fazer? O que o filho tem que fazer? E obedecer os pais no Senhor. Amém? Ó filho, obedece,
porque tem promessa para você. Vamos lá, Arthur, vamos passar mais um texto aqui. Depois vai falar os pais. Vai, pula um pouco mais para mim. Eu quero chegar num versículo aqui. Tá, e fala aos servos, aos empregados, os que são empregados, os que são patrões, como deve ser a doutrina. Deixa eu pegar o texto aqui. Eu vou pedir para você voltar para mim, Arthur, no capítulo 4. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Vamos lá, pode ir para cima. Aquele que furtava, não antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que ir acudir ao necessitado. Deixa eu me deter um pouquinho aqui com você. Esse texto de aquele que furtava, não furte mais. Parece estranho, não é? Você fala assim, aquele que furtava, quer dizer, mas por que ele vai falar que não furte mais? Ele dá a entender que ele já parou de furtar. Mas eu estava olhando, gente, que em outras traduções diz que aquele que está furtando está no presente, não furte mais. E aí eu comecei a perguntar, mas como assim aquele que não furta? Porque a palavra furtar quer dizer que ela tem na sua raiz o roubo. Aí vamos dizer assim, poxa, mas um ladrão, se ele se converteu, ele então parou de roubar. Sim ou não? Vamos pensar lá quando Jesus chegou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra e fala do evangelho, Zaqueu se arrepende. E fala, Senhor, olha, eu roubei tanto e vou devolver 4 vezes mais. Ainda vou dar para os pobres. Dá a entender que Zaqueu ficou sem nada, né? Mas aquele que furtava, não furte mais. Aquele que está roubando, não roube mais. E o que nós podemos roubar? Tomar posse que não é seu, né? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. A gente pode furtar, sabe o que, gente? A gente pode furtar várias coisas. Aí já é coisa feminina, né? O potinho de Tupperware que você levou da casa e não devolveu mais, porque você gostou muito. É um tipo de furto. É um tipo de furto. Vamos lá, gente. Aí os que trabalham. Quando você faz um contrato com uma empresa, hein? Como é que é isso? Aí você está vendendo as suas horas trabalhadas. Se você não as cumpre e resolve levar para casa sem nenhuma autorização as suas próprias horas, você acabou o quê? Furtando. Já viu aquele que fica no café lá enrolando 15 minutos? Isso é furtar. Tá? Saiu mais cedo, pediu para o colega bater o cartão. Isso é furtar. Bom, eu falei do tempo de trabalho, mas tem outros tempos. Vamos lá. Você marcou com o teu irmão.
O irmão teve que correr, fazer de tudo para chegar na hora para estar com você. Chega lá, você não chega na hora. Isso também é um furto, gente. Sabe por quê? Você tirou o tempo precioso dele. E aí? Ah, mas aí, Luiz Cláudio, entra no sim, sim, não, não. Também. Mas é um furto. Achei bonitinho, estava lá, eu não sabia de quem era. Ah, não é uma coisinha boba, e levei para casa. Estava na rua, lá, não sei aonde, mas pertence a alguém. Antes o que deve ser feito? Antes o que, gente? Trabalhe com o quê? Trabalhar com as suas mãos, amados, é o que o Senhor ordenou. Deus ordenou que todos nós devemos trabalhar. Desde o início lá, quando Ele chamou Adão, já deu tarefas importantes para ele. Certamente o trabalho é digno, é algo que está no coração de Deus e dignifica todo homem e toda mulher. E você sabe, amados, que o comer do nosso trabalho, o pão do nosso trabalho, sabe o que é isso? Isso é produzir. Isso é você falar assim, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou e aqui está o pão, porque o Senhor deu, mas eu obedeci. Sabe que tem muita gente que trabalha e fazendo com as suas próprias mãos, faz para si mesmo. E busca seus próprios interesses. E ele trabalha tanto que às vezes ele quer algumas coisas que ele resolve colocar até a mulher para trabalhar também. Porque quando a mulher vai trabalhar, aumenta o ganho. E aí ele tem tantos planos no coração, ele quer tanto ter uma casa bonita, coisa lícita, Luiz Cláudio, totalmente lícita. Sim, mas a que preço? E a que custo que você vai ter essa casa? Ah, mas agora saiu um carro maravilhoso do ano, eu quero tê-lo também. Ah, então vou ter que botar até um menino para trabalhar. Mas vamos juntar todo mundo, que aí vai dar uma renda boa, e trabalhar é digno, o Senhor foi que deu o trabalho. E aí vai para um carro novo. Daqui a pouco, sabe o que ele quer? Uma outra casa na praia. E aí, sabe o que ele quer? Ele quer um barco. E daqui a pouco, sabe o que ele quer para ir rápido da casa para a praia? Um helicóptero. Ele vai somando o que ele acha que ele pode alcançar. Mas foi isso que o Senhor designou para o trabalho? Não. Amados, por que será que o apóstolo, depois de trabalho, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, acrescenta para que tenha com que acudir ao necessitado? Por que você acha? Né? Porque o trabalho, que é bom, das suas próprias mãos, o resultado é para alcançar vidas, é para abençoar vidas, não é para o seu próprio deleite. O Senhor falou, não junteis tesouros aqui na terra, porque aqui a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. E ele diz assim, se você vê um necessitado, um irmão que é necessitado, e está precisando, e você vira as costas como quem nem viu, amados, cai naquela de sermos pessoas que não estão olhando para o reino dos céus, mas estão olhando para si mesmo. O reino dessa terra é assim. Você quer coisas aqui, você deseja, você ambiciona, você constrói, você furta, você passa por cima, você almeja, você planeja. Mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus nós fazemos aqui na terra, com um olhar lá para o alto. Tudo que fazemos aqui na terra é para glorificar o nome do Senhor. Você sabia que tudo que você faz e se redundar em graças a Deus, isso é glórias a Ele. Não sei se você já chegou diante de uma pessoa e você fez um bem e ela falou assim, oh, que bom que você fez isso por mim, graças a Deus.
redundou em glórias ao Senhor. Quantas vezes eu ouço alguém me fala, muito obrigado, que bom, eu estava tanto precisando, e eu falo, glórias ao Senhor, foi Ele que fez. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Só mais um desse, puxa mais um texto para mim. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Amados, o reino de Deus, ele tem uma língua, uma linguagem. E a linguagem tem que trazer edificação. No reino de Deus, a linguagem é verdadeira, ela é justa, ela é amável. No reino de Deus, a linguagem, ela edifica. No reino de Deus, a linguagem, ela traz paz, ela é pacificadora, é amável. Porque o Rei da Glória é assim. Ele é justo, ele é santo, ele é amável. E assim, amados, se nós somos filhos de Deus, nós temos que andar como Ele é, imitar o nosso Pai. Então, se na minha casa, eu não fazer daquela casa um lugar que expressa o reino de Deus, eu vou falar para vocês, a mulher não vai querer viver lá, e nem meus filhos, e nem meus amigos. Eu sempre busquei lá em casa de fazer que fosse o melhor lugar de se estar, e que meus filhos desejassem estar, fosse a minha casa. Sempre busquei isso. Eu não estou falando de ter coisas não, viu gente? É o ambiente, é o lugar de paz, de alegria, o lugar de sossego, o lugar que a gente tem amizade, tem alegria de estar naquele lugar. E portanto é que hoje meus filhos já se casaram. Mas que alegria que eu tenho quando todos estão dentro lá de casa. Gente, não tem coisa melhor. Né? Hoje eu estou com 6 netos, né? Por enquanto, não sei se vai sair mais aí, mas eu tenho 6. Gente, eu me dou aqueles netos. Pergunta para meus filhos, eu brinco com eles, eu pulo, eu corro. No final do dia eu estou morto. Aí a Sônia falou assim, ela chega e fala para mim assim, nossa amor, uau, ufa, hoje foi pesado, hein? Aí eu olho para ela, ela começa a rir. Por quê? Porque nós gostamos tanto desse dia. Foi tão bom. É pesado porque o corpo já não aguenta tanto, né? Mas a alegria de estar com eles é maravilhosa e nós construímos isso juntos. E amados, quantas vezes lá em casa eu falei para meus filhos, eu não posso falar do evangelho do reino lá fora, se aqui em casa não tiver isso muito bem esclarecido, muito bem fincado, muito bem alicerçado. Se não tiver aqui, para quem que eu vou falar? Eles sempre foram os primeiros que eu falava do evangelho. Meus filhos sempre ouviram primeiramente de mim, do amor de Deus, da justiça de Deus, do perdão de Deus, do amor do Senhor, de andar na luz, de falar a verdade, de sermos homens íntegros, de sermos pacificadores. Muitas vezes, irmãos, quando eu via que estava com alguma coisa entroncando entre eles, vem aqui, porque o Senhor nos chamou à paz e não à guerra, e sempre ministrei os corações deles. Aos filhos homens, como tratar a irmã, porque quantas vezes eu falei, olha, o jeito que vocês vão tratar a irmãzinha de vocês, se for com desprezo, se for deixando ela por último, não protegendo, não cuidando dela, vai ser assim que vocês vão fazer com as suas esposas. Portanto, eu sempre tive que dar o exemplo lá em casa. E a Sônia sempre foi a rainha do lar. Então eu carregava ela mesmo, até hoje eu carrego, viu gente? No colo. Carregava no colo, mostrava para ele, essa aqui é a rainha, ela tem o melhor lugar na casa, sempre demonstrei esse amor por ela. Por quê? Porque a minha expectativa, amados, é que meus filhos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Porque antes eu não sabia o que era isso. Eu preciso falar isso para eles primeiro.
que vocês acham quando eu vejo um deles dando bola fora com as esposas? Eu não falo na frente, mas eu chego no canto e falo assim, ô, vou falar a linguagem deles, né, o velho. Você viu o que você fez lá? Rapaz, eu nunca fiz isso com a sua mãe. Você é testemunha. Você já viu fazer isso com sua mãe? Não, pai, não. Então, vai lá e faz com a sua esposa. Olha o que você fez. Eu falo. Por quê? Porque eu senti na pele o que é não amar a esposa. Mas quando eu aprendi, eu tomei a decisão. E nessa decisão eu obedeci a Deus. Eu quero que meus filhos obedeçam. O meu desejo, homens, aqui para mim, que vocês obedeçam. Amém? Obedece a Deus. Quem está com problema no casamento aí, resolve isso rápido. Seja o teu leito, né, que não haja mácula, que não haja nada que macule o teu leito. Não vai dormir com problema com a esposa. E nem deixe que os seus filhos durmam também sem se resolverem. Entre eles ou entre você e ele. O teu lar tem que ser um lar de paz, de amor. Tem que ser de alegria, tem que ser de obediência. Amém, meus amados? Vocês entendem isso ou não? Porque muitas vezes a gente vai falar de doutrina para vocês, mas se vocês não praticam, o que adianta? A palavra do Senhor, ela é para ser praticada. Nós não estamos aqui muitas vezes gastando assim da nossa energia, da nossa força, falando coisas tão importantes para vocês saírem daqui e falar, não, foi até legal, eu gostei daquela palavra. Não, tem nada de legal. A palavra é para ser vivida, ser praticada. É para chegar em casa e reler os textos, e ver aonde que eu estou errando, onde eu posso melhorar, onde eu posso aprimorar. O Senhor nos chama a um viver com Ele. Por favor, amigão, coloca Tiago, capítulo 1, verso 22 a 27 para a gente. A congregação vai ler, tá? Nós vamos ler juntos. Amém? Essa semana Deus nos deu muita graça, gente, de sentarmos juntos como presbitério e pensar a igreja. E nós temos falado que Deus tem trazido uma carga muito grande entre nós, para ver uma igreja aqui em Cascavel realmente muito fortalecida em tudo isso. Uma igreja que cresce, e não só cresce vou falar com as suas bases em casa, mas que cresce também e multiplica toda a vida de Cristo em outros. E o Carlos vai falar muito sobre isso para nós nos próximos dias, de ver uma igreja que seja realmente uma marca nesse Paraná. Nós temos tudo para isso. Temos para ser uma igreja aqui em Cascavel, um lugar que a gente realmente seja referência. Porque, amados, muitos não têm doutrina, não têm ensino, eles não praticam. Quantas congregações enormes que nós temos na cidade, que eles não são vinculados, não têm vínculos. São vidas que vão lá para assistir um culto, apenas um culto. Não, amados, nós temos vida, e Deus já nos deu isso. Uma vida nele, arraigados, cheios da presença do Senhor. Você quer falar sobre isso, Zé? Irmãos, vamos lá lermos todos juntos esse texto, tá? Eu penso que é uma confrontação para todos nós, né? Ouvir tudo isso que acabamos de ouvir até esse momento, mas precisamos ter em mente isso que o Espírito Santo deixou através do Tiago para nós. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aí. Vamos catequizar esse texto. É Tiago, capítulo 20. Tiago 1, 22 ao 27. Amém? Amém, amados. Vou encerrar aqui. Rogério quer dar um testemunho, né, Rogério? Mas antes de você dar o testemunho, nós temos... alguém me pediu para apresentar o bebê, eu esqueci quem? É o Jonathan. Cadê o Jonathan? Ô, Jonathan, chama lá para nós. Enquanto os irmãos estão vindo, eu só queria ler também um texto para reforçar isso. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outro lugar, o texto paralelo do livro de Lucas, Jesus faz uma pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus manda e não pede, não é? O que vos mando. Então ele diz que muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. E próximo, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esse texto, ele vai dizer, nunca vos conheci, e relaciona o fato de não conhecer a pessoa não ter obedecido. O que nos faz conhecidos de Deus é se nós o obedecemos. Amém? Deus, enquanto o Luiz falava, anotei até outros textos, um foi Ezequiel capítulo 36, de 25 a 27, quando o Senhor fala, põe aí também, desculpa gente, que eu já estou arranjando muito texto aqui, Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, Deus, Ele transforma um homem ímpio, sem a vida de Deus, sem um homem que tem um coração novo, a vida de Deus está nele, o Espírito de Deus está nele, que clama pela vontade de Deus. Para um nascido de Deus, obedecer não é um peso, é aquele que não é igual a mula e nem o burro, que o Saulo falou hoje cedo. Amém? Cadê o pai com o filho? Pode ir chegando, só falar bem rapidinho. Amados, também não dá para entender muito bem quando eu vou virar apresentador de criança. Não vou apresentar, não, vou passar para você. Só falando ainda na continuidade do que o Carlos acabou de falar, o Luiz, né, o Saulo de manhã, o Célio. Não dá para entender muito bem quando você retém o perdão sobre qualquer pessoa que seja. E você diz que é discípulo. Não dá para entender muito bem quando você julga o tempo todo os outros, condena no seu coração, não absolve o outro. Jesus veio para salvar, Ele vai vir julgar. E a gente vive julgando. Então eu queria deixar só essa palavra, que isso também é não obedecer a palavra
simplicidade do Evangelho do Reino de Deus. Parar de julgar uns aos outros, maldizer uns aos outros, ter facilidade para perdoar um ao outro quando erra, e também para receber também uma palavra sobre perdoar um ao outro. Amém? Não vou virar apresentador. Não, apresenta aí. Mais um ministério do Chusca. Amém, irmãos. Queria, então, apresentar aqui o Abner. Abner, Paulinho já apelidou ele de general, né? General de Saul. Bom, a gente, né, vem com a Estherzinha, Abigail, agora o Abner. O Abner foi fruto de oração nossa. Eu queria ter um filho, mais um filho homem, né? Tinha as 2 meninas e o Senhor nos ouviu. Então, enfim, queria apresentar os irmãos e pedir que os irmãos orassem comigo, né, pela vida dele, abençoando, e que... Do Senhor, né? Entregando ele de volta, né, recebendo de presente, queremos oferecê-lo ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, diante do Senhor, juntamente com a Tua casa, Senhor, com a Tua igreja. Senhor, nós queremos Te apresentar, Senhor, o Abner, Te agradecer, Senhor, pela vida dele, e queremos consagrá-lo ao Senhor aqui. Queremos, Senhor, profetizar sobre a vida dele, que o Abner vai ser um homem com o coração rendido a Deus. O Abner vai ser um homem, Senhor, que vai marcar a sua geração com coragem, com determinação em obedecer e a seguir a Deus. Um homem, Senhor, que vai ser cheio do Espírito Santo, uma criança cheia do Senhor, com o coração inclinado para o Senhor, um jovem cheio do Senhor e, consequentemente, um homem cheio do Espírito Santo. Senhor, nós recebemos do Senhor e Te entregamos hoje novamente. Senhor, abençoa o Abner, Pai, com um coração que desde pequeno se inclina a Deus, que deseja conhecer o Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então nós Te pedimos, Senhor, faz isso. Inclina o coração dessa criança ao Senhor desde já, para que ele cresça, Senhor, com fome e sede de Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, boa noite a todos. Antes de apresentar uma nova irmã em Cristo, eu queria dar um breve relato de uma situação que eu presenciei aqui no clube. Eu já sou sócio aqui há quase metade da minha vida, que não são poucos dias, né, Saulinho? Uns 20 e tantos anos. E outro dia eu desci por esse corredor aqui para o futebol, eu vi 2 sócios falando assim, um falou para o outro: esse salão só serve para fazer velório e para fazer encontro de igreja. Daí o outro falou assim: mas a igreja do Cezinha abençoa muito esse clube. Falou, eu vi. Eles não viram que eu estava descendo. E eu já estou aqui há muitos anos, uns 25 anos. Não sei se o Célio lembra, junto com o Dirceu, a família do Pedrinho, que tocava o restaurante aqui. Nós chegamos a fazer grupo caseiro na casa deles. Um dia nós viemos almoçar e a nora do Pedrinho teve um ataque demoníaco, Célio, você lembra, Dirceu? Nós oramos com ela lá dentro do salão. A gente teve, depois disso, o preço, Lucas 14, quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, né? Eles estão em Cristo, mas estão numa outra estrutura. Tivemos o Moacir, que pregamos o evangelho com Célio e Shirley por muito tempo. Na hora de batizar, fomos conferir algumas situações e vimos que não dava. Aí teve o Glaucio, que andou conosco, frequentava o grupo caseiro, e tantos outros que andou,
que eu preguei o evangelho e que, por não pagar o preço, pela condição, acabaram indo para outra estrutura. E a Rosiane, eu já vou falar dela, mas antes disso, eu tomava café quase todos os dias aqui na Ronda e pregava o evangelho para o Alex, um menino que foi no grupo caseiro, um cristão desviado, e eu estava sempre com o Ney, que é o esposo dela, que eu conheço há 20 e tantos anos também do cartório, e eles estavam eventualmente juntos e eu pregando para o Alex. Aí eles começaram a ouvir e a Rosiane entendeu. O Ney, meio racional, meio tudo ele quer explicação, tudo ele quer a prova dos 9, mas está ali na fila. Então eu queria chamar a Rosiane à frente. Hoje ela entendeu que ela precisava ser liberta, deixar de ser independente para ser dependente de Deus. Ela entendeu o preço, a renúncia, e hoje é uma irmã em Cristo com vocês. Então queria que vocês orassem por ela e a recebessem. E até fazer um breve relato da Rosiane. Ela trabalha na área médica, ela é enfermeira, mas a enfermeira não cura a si mesma. Ela tem um problema não sei explicar direito aqui na coluna, na cervical, e uma dos carretéis aqui, dos discos, encapsulou e pode inflamar, está inflamado e pode, se romper, trazer uma consequência até complicada para ela, até de paralisação de membros. E às vezes, se vocês verem ela assim meio cabisbaixa, meio... em função de dor. Chega no final do dia, ela sente muitas dores, e ela foi removida da enfermaria, está no serviço administrativo, por conta dessa enfermidade. Mas é uma irmã em Cristo, as mulheres absorvam ela, amem, tragam para perto, e seja bem-vinda ao corpo de Cristo. Quer falar alguma coisa? Amém. Todo mundo sem óleo hoje aqui, meu Jesus. Tem óleo aí? Alguém tem? Amém.